Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Como sempre, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agora me bateu uma leve nóia que é assim, é muito bom estar aqui com vocês, mas eu não tô aqui com vocês. Mas, tipo, eu me sinto como se eu estivesse falando realmente com amigos, amigas, com a galera do meu grupo, sabe? E é muito esquisito isso, né? Como a gente consegue se conectar além do espaço físico, porque quando vocês mandam, eu sempre deixo em todos os episódios uma caixa de pergunta aqui embaixo, que tá escrito um texto padrão, que é: "O que você achou desse episódio?". E aí nessa caixa de texto que vocês conseguem mandar perguntas ou enfim comentários, sempre que vocês mandam um comentário tipo: "Ah, nossa, eu usei isso que você falou, me ajudou em tal questão", eu falo: "São meus amigos", sabe, assim, é nóis, estamos junto. Então é isso, me bateu essa leve nóia, mas estamos aí. E eu vou falar hoje sobre aprender a dizer não. Eu aprendi a dizer não. Sabia? Que loucura, bicho. Parece a coisa mais fácil do mundo, mas pra quem é aquela pessoa, vou meter o inglês, Rick, não vai dar. People pleaser. Quando você quando você tenta agradar os outros, tenta suprir as expectativas que você acredita que os outros têm sobre você, é muito difícil falar não. É difícil no nível de você simplesmente, mano, não conseguir, sabe, de você se sentir um péssimo ser humano por falar não. Uma das minhas melhores amigas, que é a Fabi, eu zoo ela fez 26 anos, e aí eu ia fazer aqueles bolos engraçados pra ela, não deu certo, né, mas eu ia fazer aqueles bolos engraçados e escrever: "Há 26 anos sem dizer não", né, ou sem saber falar não. E ela é muito essa pessoa de não só agradar os outros, mas a linguagem do amor dela tá muito ligada a serviços, então é muito difícil pra ela falar não pra alguma coisa. E aí a gente se ajuda muito na vida, então ela me ajuda com várias questões minhas e eu ajudo ela com várias questões dela e essa é uma delas. Eu falo: "Bi, fala não. Você quer?". Aí ela: "Não, não quero". Eu falei: "Então fala não". Ela: "Mas e se?". Eu falei: "Foda-se". Não vai dar nada, tipo, tem muito sim que a gente fala, a grande maioria dos sims que a gente fala, eles não são essenciais. Eles não vão fazer uma mudança positiva na nossa vida, eles só vão trazer desconforto e uma ilusão de que a gente tá sendo útil para os outros e muitas vezes os outros não vão criar uma imagem de respeito sobre nós. A pessoa que sempre fala "sim", ela não tem uma imagem de respeito, sabe. Você não enxerga ela como uma pessoa que te né, que é "Caraca, nossa, eu tenho que fazer valer o tempo dessa pessoa". Não, acaba sendo aquela pessoa que o que você precisar que não for tão importante, você vai lá e joga pra ela. Então, eu fui muito, muito, muito tempo, inclusive 24 anos da minha vida, esse último ano só que eu aprendi a dizer não, eu fui a pessoa que dizia muito sim. Era muito difícil pra mim impor limite, falar não, falar não pra oportunidades, situações, pedidos, e aí eu nunca usava um crivo pra falar sim ou não. Eu falava o que eu achava que era pra falar, e normalmente o que eu achava era sim, né, era: "Sim, claro, eu posso fazer. Sim, claro, eu posso resolver". Eu queria ser que nem no livro do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos, O Cavalo Lutador, que é aquele que cada coisa que acontecia de errado, ele ia lá e trabalhava mais, ele ia lá e dava conta de tudo, ele ia lá e era forte. E no fim ele acabou exausto e foi para o matadouro. Então, não deu certo o rolê pra ele, entendeu. E a gente acaba sendo muito que nem o cavalo lutador. Eh, e aí começou a pesar. Os sims começaram a trazer um peso muito grande. Tanto em questão profissional quanto questão pessoal. Então, do lado profissional, era muito difícil pra mim dizer não pra um projeto, dizer não pra uma oportunidade. Só que cada sim que eu estava falando não pra outras coisas e eu não reconhecia isso. Eu achava que eu estava falando sim para tudo. Então eu dou conta de tudo, eu faço tudo, é uma certa arrogância, né, você achar que você vai dar conta de tudo. Não vai, não vai, você tem que escolher poucas coisas e de preferência uma coisa que você vai dar o seu gás, então fazer um projeto de cada vez, uma coisa de cada vez. E pra mim ainda é difícil, porque eu ainda faço várias coisas, mas eu estou tirando coisas do prato e dizendo não para negócios, projetos, oportunidades, porque eu sei que por mais que doa e traga aquela sensação de perda, me traz um alívio e uma sensação de ganho em outro lado. Mas pra você falar não, primeiro você tem que ter clareza do que é prioridade pra você. E como bem disse o nosso querido, meu grande amigo, Cortella,
Ele fala que não existe plural em prioridade. Se você coloca o S no fim, você não tem nada, não existe mais. Ou é prioridade ou não é prioridade. Não tem prioridades. Prioridades perde totalmente o sentido da palavra, porque prioridade é aquilo que vem primeiro. É aquilo que é mais importante. Aí você fala que várias coisas são as mais importantes, então nada é mais importante. Você tem que ter ordem de priorização. O que é o mais importante? É a sua família? É o seu sucesso profissional? É a sua saúde física? A sua saúde mental? O que é o mais importante? Para mim é família, saúde física e mental, trabalho, minha obra. Então, assim, eu percebi que eu estava dizendo muito sim para trabalho e coisas que não iam me levar pra onde eu queria, mas eu também nem sabia exatamente onde eu queria ir, pra onde eu queria ir, onde eu queria chegar, o que que eu queria com o meu trabalho, assim, sabe, focar em longo prazo. Eu sempre foquei em longo prazo em fazer o melhor que eu podia, as escolhas certas, não ir pelo caminho errado, mas eu não tinha tanta clareza do que era necessário dizer não para conseguir focar naquilo que eu queria. E hoje eu tenho essa clareza e isso traz uma paz bizarra, assim, pra minha vida. E eu desejo isso pra sua também. Mas é um processo, tá, são um ano aí que eu tô nesse processo, acho que a minha vida inteira, mas nesse último ano, ativamente nesse processo de descoberta da minha prioridade e do que é importante pra mim em ordem. E aí eu percebi que várias dessas decisões que eu tomava de trabalho, por exemplo, eram decisões que eu estava dizendo não para minha família, minha saúde física e mental. Mas ué, se na ordem é família, saúde física e mental, e obviamente tem gente que vai falar que antes vem a saúde física e mental e depois vem a sua família. Só que eu ainda não sei, eu não sei. A minha ordem pode mudar, eu posso, né, tipo, depois pensar de uma forma diferente. Eu sei que se eu não priorizo minha saúde mental, a minha saúde física, eu não consigo ser o melhor para minha família, mas ainda é difícil para mim, acho que porque eu sou mulher, mãe, ainda é difícil para mim. Tipo assim, dizer não para os meus filhos ou para meu marido e minha família e o bem-estar da minha família, para focar no meu bem-estar. Eu ainda sinto que isso é egoísta, por mais que racionalmente eu saiba que a sua saúde mental e física, ela tem que vir primeiro, mas, assim, eu vou ser honesta com vocês, né, eu não vou criar aqui um discurso bonito, enfeitado com glitter e purpurina, só pra lacrar, porque eu não sou essa pessoa. Então pra mim ainda, eu primeiro priorizo minha família, depois eu me prio depois eu olho lá pra mim, e depois eu olho para o meu trabalho, mas antes eu olhava muito para o trabalho antes. E aí o que que isso causa? Opa! O que que isso causa? Um descompasso. Um descompasso entre o que você é, aquilo que você quer e busca dentro do teu coração, por mais que você não saiba com clareza, e aquilo que você tá fazendo. E aí, o que que aconteceu? Caguei para o resto, eu olhei pra minha família, vou estar ali, mas cansada, exausta de tanto trabalhar, de tanto dizer sim pra um monte de coisa que eu podia ter dito não, e que hoje em dia eu digo não. Mas eu, né, assim, ai, de coisa pequena a coisa grande. Então, assim, coisa pequena, alguém pedir pra você: "Ai, você pode fazer esse negocinho pra mim?" E aí você: "Ah, sim", porque é só um negocinho, e pra você é fácil. Só que desses negocinho, você vê que você perde horas fazendo os negocinho, que você podia estar fazendo treinando, você podia estar com a sua família, brincando com seus filhos, você podia estar descansando, você podia estar fazendo outra coisa, e aqueles: "Você pode? Ai, você pode? Você pode? Você pode? Você pode?" Quando você começa a falar sim pra esse tanto de coisa, as pessoas simplesmente não valorizam você. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista com o Cortella, eu sei que o tempo dele é tão cronometrado e eu valorizo tanto o tempo dele, que ele é um cara que diz não pra muita coisa, pra quase tudo, né. Tanto que é muito difícil você ver hoje em dia ele dando entrevistas com pessoas, é muito difícil. Tanto que quando eu entreguei a entrevista que eu fiz com o Cortella, as pessoas ficaram: "Meu Deus do céu!", porque é muito difícil realmente. O tempo dele, ele sabe muito bem priorizar, ele sabe muito bem o que ele tem que falar não, e ele fala não pra um monte de coisa. Então nos 30 minutos de entrevista que eu tinha, eu cheguei antes pra garantir que no momento que a gente ia que ele ia chegar, que estava o horário reservado pra gente fazer lá a entrevista e tal, eh, não ia atrasar nenhum minuto e assim que deu 30 minutos, olha que engraçado, eu estava gravando, ele tinha encerrado, eu ainda tinha uma pergunta, e aí quando deu 30 minutos, eu pausei e falei pra ele, a gente terminou os 30 minutos, que eu sei que a gente estava reservado. Eu ainda tenho uma pergunta, mas se você quiser eu finalizo agora, porque eu respeito seu tempo.
E ele falou: "Não, imagina, pode continuar, vamos à última pergunta". Então, isso só acontece com pessoas que têm muita clareza do não, do sim, que sabem valorizar o próprio tempo e isso acaba reverberando e as pessoas também valorizam o tempo dessa pessoa. E é o ativo maior que a gente tem, né, nossa paz mental tá muito ligada a como a gente usa o nosso tempo. E eu tive que cair muito, ter muitas quedas pra conseguir enxergar isso na pele. Porque eu sou essa pessoa, eu queria ser a pessoa que olha tipo assim, eu queria ser a pessoa que eu quero que você seja, que é a pessoa que vai aprender com as minhas cagadas. Eu quero que você esteja ouvindo esse podcast ou enfim, assistindo. Eu quero muito que você, com as minhas cagadas, aprenda o que eu fiz de errado, coisas que me ajudaram a fazer o certo, que se enfim, é algo que você tá enxergando na tua vida, e aí você aprende antes de você se ferrar. Mas eu sempre fui a pessoa que me ferrava, sabe, eu queria "Não, vamos ver se é isso mesmo, acho que é balela", aí eu me ferrava, "Ah, tá bom, então tá bom". Mas acaba sendo uma merda você se ferrar sozinho, né, é muito melhor você aprender coisas com o erro dos outros, ao invés de você ficar errando o tempo inteiro. E hoje em dia eu tô tentando fazer esse exercício de aprender mais com o que os outros dizem do que só vivendo na pele, né. Mas é difícil, é um processo também. Mas enfim, quando você valoriza o próprio tempo, quando você valoriza a sua vida, a sua ordem de prioridade, você tem clareza do sim e do não que você tem que dar, e você sabe o quanto custa um sim e o quanto custa um não. Porque a gente não coloca isso na balança. Então tem um exercício muito legal, tem um livro que a gente tá lendo no nosso clube do livro, caso você não esteja, é no canal do Instagram. Sabe aqueles canais no Instagram? Se você entrar no meu perfil, que é Isabela Mate, você vai ver, eu não sei porque eu tô abrindo, né, eu sei exatamente onde é, mas enfim, se você entra na minha página, no meu perfil, tem ali Clube do Livro, tracinho, entre páginas. Esse é só você clicar, entrar nele, e a gente tá lendo um livro chamado Essencialismo. Não sei se você já leu, se você conhece, mas é um livro muito, muito bom, que fala muito sobre isso. Então, assim, se você quiser ter mais clareza também sobre sim e não, se aprofundar mais nisso, eu indico que você leia esse livro. Quem me deu esse livro e me deu a ideia também de ler no Clube do Livro, que eu nem fiz votação, eu falei: "Gente, a gente vai ler esse, tá? É isso aí, bora". Normalmente eu faço votação pra galera do Clube do Livro escolher. Quem me deu foi a Patrícia, que a gente faz reuniões semanais sobre posicionamento e direcionamento de carreira, e ela me ajuda muito também a direcionar a minha comunicação e eu mesma, para o lugar onde eu quero ir e alinha isso com as palestras, porque eu ministro palestras, eu vou focar muito em palestras nesses próximos anos, nesses próximos meses e anos. E palestra é algo que eu amo fazer, é natural pra mim, eu consigo ajudar enquanto eu me comunico, enquanto eu abraço as pessoas, assim, eu adoro palestra. E enquanto eu ganho dinheiro, enquanto eu mudo de vida, é muito legal, eu adoro palestra. E aí, enfim, aí a Patrícia, a gente conversa, é quase uma sessão de terapia junto com o direcionamento. E aí ela: "Bela, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse livro, você tem que ler". Em uns 4 encontros, assim, que a gente fez, né, tipo de reuniões e tal, ela falando isso, ela: "Quer saber? Eu vou te dar esse livro". Aí ela mandou aqui para o escritório e me deu o livro, e quando eu abri e comecei a ler ele, eu comecei a ler sozinha, né, na página 10, 11 eu falei: "Vou parar, eu vou ler no clube do livro". Aí fui lá, mandei: "Gente, vamos começar esse livro juntos". E a gente tá lendo 20 páginas por dia, é muito legal, se você quiser entrar, é só ir no meu perfil do Instagram, Isabela Mate, e aí lá tem Clube do Livro, entre páginas, no próprio perfil, você vai ver ali, tipo, logo embaixo da bio, é só entrar. Enfim, nesse livro ele fala muito disso, assim, sobre o sim, sobre o não. E uma coisa que eu achei muito interessante é uma imagem que tem no livro, acho que na página 10, 11, sei lá, bem no comecinho, assim, do livro. Ele tem uma imagem que tenta imaginar isso, tá? Tem 2 bolinhas, uma do lado da outra. Eh, uma das bolinhas, a do lado esquerdo, é uma bolinha que tem várias setinhas bem pequenininhas saindo dela, apontando pra fora, como se fosse um solzinho, com várias setinhas, várias, tipo umas 20 setinhas piquititicas. E na outra bolinha, do lado direito, tem uma seta só, bem alta lá pra cima, uma seta grandona lá pra cima. E aí o autor escreve que a quantidade de energia nas 2 imagens é a mesma. Só que uma tá dissipada em várias coisas e a outra está focada em uma coisa só. É uma imagem que parece besta, mas ela é muito poderosa. E aí eu refleti
E ele começa a desenvolver isso, né, que é assim, quando a gente diz sim pra muitas coisas, e a gente tem muitas coisas acontecendo, muitos projetos, muitas sabe assim, muitas coisas, a gente se sente cansado, sobrecarregado, e a gente sente que a gente não tá avançando, porque a gente avança 1 milímetro em cada direção, ao invés da gente avançar muito em uma direção só. Quando a gente prioriza e foca em algo específico, a gente tem uma noção de progresso muito maior. Então a gente sente e visualiza o resultado em algo de forma mais rápida, de forma mais consistente, e a gente não se sente abarrotado e cansado e exausto e sobrecarregado, porque a gente tá focando em uma única coisa e tendo tempo para fazer outras. Então isso daí me trouxe foi um tapa na minha cara, porque eu sempre fui a pessoa de fazer muitas coisas. Eu sempre dei conta de muitas coisas, eu sempre disse sim pra muitas coisas, até que eu entendi que o dizer sim e dizer não é só ligado a um projeto, a qualquer coisa de trabalho, uma reunião que te convocam, que você sabe que não é essencial que você esteja nessa reunião, mas você fala: "Eu vou estar lá". Ao invés de falar: "Cara, eu queria focar mais nesse outro projeto. Se eu não for essencial, eu prefiro pular, não estar nessa reunião, alguém me manda aí depois o resumo aí da reunião, a ata, né, da reunião, tal, que eu quero focar pra esse projeto aqui sair, que é mais importante". As pessoas não conseguem se impor assim, mas quando você se impõe assim, a menos que seja uma reunião importante de você estar e tal, você, na verdade, adquire mais respeito dos outros e não menos, entendeu? E as pessoas têm muito medo de se impor e falar não, porque elas têm medo de desagradar, quando na verdade você acaba tendo o efeito contrário quando você tá aplicando sua energia da forma certa. Não é: "Não, não quero estar na reunião só porque eu não quero estar na reunião". Não, tem algo que é mais importante. Se eu ficar essa 1 hora da reunião, eu poderia fazer essa outra coisa aqui. Então, como eu sei que eu não sou essencial de estar nesse lugar, eu prefiro fazer isso daqui, entendeu? Se você tem a possibilidade de se colocar, porque tem vezes que, beleza, aí eu vou ser demitido, né, se eu falar que eu não quero. Mas então e aí eu vi essa imagem, e eu lembro, foi tipo assim 5 dias atrás, mas eu lembro que eu olhei pra imagem e foi tipo assim: "Caraca, Isabela, olha tu ali, olha tu cansada, dando o seu máximo e sentindo que você tá avançando 1, 2 milímetros em cada direção. O que que você quer?". E aí eu fiz esse exercício profundo de o que eu quero na minha vida, o que é prioridade na minha vida, como eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, exercício de escrita mesmo, sabe. E aí dentro disso, no meio desse rolê, começou a vir muita clareza na minha vida. E aí eu tive muita clareza do que eu precisava falar não. Só que a clareza de o que você precisa falar não, ela vem junto com uma tristeza, ela vem junto com: "Hum, mas caraca, eu vou perder isso". E o perder, na verdade, ele não precisa ser sempre ruim. É que a gente quer tudo, o tempo todo. Mas se você perdeu algo, porque você sabia que esse algo não era o melhor para o que você decidiu para sua vida, então essa perda ela passa a ser menos dolorida, porque ela só é parte do processo de você chegar mais perto do que você gostaria para sua própria vida, você entendeu? Então, eu comecei a fazer esses exercícios, assim, de o que que eu quero, o que que eu preciso falar não, o que que eu preciso falar sim. E comecei a reduzir. Reduzir e eu fiz um exercício também, que eu acho que pode ser muito legal pra vocês, que é o seguinte: se você quer aprender a falar não, você precisa primeiro ter clareza sobre o que você quer pra sua própria vida e o que é prioridade nela, beleza? E aí você vai ter clareza do que você precisa falar sim e o que você precisa falar não, que é muito importante. Só que tem um exercício muito legal, que você pode colocar quais são os seus objetivos, ou quais são eu fiz o exercício que era quais eram minhas fontes de renda principais, e quais eu quero que sejam as fontes de renda principais, porque às vezes hoje em dia não é a sua maior fonte de renda, mas você quer que seja. E eu tenho 3 fontes de renda principais. Eu tenho outras também, mas essas 3 são as principais, as que eu mais quero. Então eu anotei essas 3 e comecei a escrever o que era necessário fazer para aumentar essas fontes de renda, aumentar a demanda e aumentar a receita, o resultado, né. Aí escrevi lá, tal, escrevi em cada uma. Quando eu olhei o papel, eu falei: "O que que é o denominador comum das 3?".
E o denominador comum das 3 era conteúdo. Tinham outras coisas em cada uma, que eram particulares de cada uma, mas o conteúdo estava em todas. Conteúdo, audiência certa. Conteúdo, audiência certa. Conteúdo, audiência certa. E aí tinha outras ramificações aqui. Eu olhei e falei: "Cara, ao invés de olhar para outras coisas, eu entendi que conteúdo e atrair a audiência certa, que são vocês, são as pessoas certas para mim, são as pessoas certas para o que eu consigo oferecer de seja de educação na minha empresa de educação, seja nas minhas palestras, seja, sei lá, publicidades que eu vou fazer com marcas, seja em qualquer coisa nas empresas que eu tenho, qualquer solução que eu venha trazer, o conteúdo e a audiência certa são muito importantes, é o mais importante. Então qual deve ser minha prioridade no âmbito profissional? Conteúdo. Então por que que eu fico fazendo às vezes reuniões de coisinha se eu poderia falar: "Cara, você pode resolver isso? Você pode resolver isso?" Terceirizar certas coisas para as pessoas. Então qual é a contratação principal que eu tenho que fazer? As contratações principais é ter um time muito foda que consiga me ajudar em conteúdo. Não só em ampliar, mas melhorar a qualidade, melhorar o fluxo de conteúdo. A gente já tem um fluxo muito bom, mas assim, de qualquer forma, me ajudar a executar o conteúdo com maestria, escalar esse conteúdo. Entende? E aí eu entendi isso, e quando eu fiz esse exercício de achar o denominador comum, eu consegui encontrar com muita clareza a minha prioridade. Eu escrevi no papel mesmo, tá? E eu acho que é um exercício importante também, se você puder fazer, porque você vai ver que você gasta muito tempo em coisas que não são as essenciais para que você consiga melhorar os seus resultados e ter mais prazer e tempo na sua vida. Porque você não precisa sacrificar a sua vida para ter resultado. Tem uma outra coisa também que eu aprendi e que tem nesse livro. Eu não quero parecer a chata, né, do nada tem a bíblia do livro que eu vou ficar falando pra vocês. Mas, eu não sei se vocês notaram, tipo assim, vocês que escutam podcast, se vocês não notaram, agora eu vou falar e vocês vão notar. Eu fico um pouco obcecada com os livros que eu tô lendo. Então quando eu estava lendo o Comece pelo Porquê, lembra, Rick? Eu só falava disso. E aí eu entendi. E aí eu tive muita clareza daquilo. Aí agora eu tô em outro livro, descobrindo novas coisas, aprendendo novas coisas, gerando novas reflexões. E eu quero compartilhar com vocês. Porque eu acho que tudo que eu faço, a utilidade de tudo que eu faço, de tudo que eu aprendo, é ajudar vocês, é falar com vocês, é compartilhar com vocês, é criar essa rede em que cada um de nós compartilhe o que aprendeu, o que sabe, uns com os outros. E eu acho que isso é o que torna nossa comunidade cada vez mais forte, sabe? De pessoas realmente engajadas e querendo melhorar na vida e querendo tomar decisões melhores, querendo viver uma vida melhor, enfim. Então, esse é o da vez, tá? O essencialismo é o da vez, deixa eu citar outro negócio do livro, que é ninguém falou nada, né? Nada, ninguém. A Isabela, me deixa, me deixa. Mas ele fala também sobre como alguns esforços geram exponencialmente mais resultados do que outros. Pensa nisso. Alguns esforços ou esforços? É, tu não sabe também, hein, malandro. O Henrique tanto faz, o que você quiser. Alguns esforços geram mais resultados do que outros. O que isso quer dizer? Nem sempre trabalhar mais horas, trabalhar mais duro é o que vai te trazer mais resultado. E é muito burro alguém falar isso, principalmente no país que a gente vive, na realidade de mundo desigual que a gente vive. Você chegar pra uma pessoa e falar: "É só você trabalhar mais horas". Não, né, caralho. A pessoa às vezes pega 3 horas de ônibus pra ir, 3 horas pra voltar, trabalha 8, 9, 10 horas por dia, chega exausto, só vai pra casa pra dormir, acordar e ir de novo trabalhar. E você vai falar pra ela que é só trabalhar mais horas. Porra, quantas mais horas? Trabalhar o dia inteiro? Vou dormir 1 hora por dia? É ignorante falar isso. Só que eu acho que dentro de cada realidade, tudo que eu falo tem que ser adaptado com a sua realidade. Porque a realidade de cada um é diferente. Você pode ter mais dificuldades do que eu, menos dificuldades do que eu. Você pode ter uma realidade mais com uma estrutura familiar melhor, uma estrutura familiar péssima. Você pode ter uma realidade com pouca base de estudo, muita base de estudo. Não sei qual é a tua realidade. Muita saúde mental, pouca saúde mental, muita saúde física, pouca saúde física. Você vai ter a sua realidade. Dentro da sua realidade, sem olhar pra ninguém. Porque o que você pode fazer e o que você pode controlar é dentro daquilo que você tá vivendo naquele momento. O que você pode fazer é: que esforço me gera mais recompensa do que outros?
Então, qual é o esforço que eu posso fazer que vai me gerar uma recompensa e um resultado desproporcional ao quanto eu tenho que investir nele? Então, por exemplo, se você está me ouvindo, se você tem acesso à internet, você tem um celular, você tem um smartphone aí, o esforço de produção de conteúdo, independente do que seja, ele é um esforço que tem o potencial de gerar resultados muito maiores e desproporcionais ao quanto você tem que investir de esforço. É por isso que eu fico, cara, faz o Creator, se você tem a oportunidade, que é o nosso curso de produção de conteúdo, porque ele vai te ensinar como fazer isso do jeito certo. Produção de conteúdo. Você não precisa gastar dinheiro para produzir conteúdo se você já tem acesso à internet e um smartphone. Você literalmente consegue gravar com seu smartphone, numa luz natural, um conteúdo que você criou e escreveu no seu próprio celular. Você consegue editar com um aplicativo gratuito, um CapCut da vida, no próprio celular. E você consegue postar numa rede social gratuitamente também. Então você tem o custo de uso de internet, de energia, do smartphone que você tá na tua mão e do seu tempo. Isso é um custo baixo, perto do resultado que isso pode trazer pra tua vida. Então, por isso que eu bato tanto na tecla. Mas assim, se você tem a oportunidade de criar uma audiência, e criar uma audiência vai começar com uma pessoa, 2, 10 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil. É assim que você vai construindo, é de pouquinho em pouquinho. Ou você vai estourar numa polêmica que tem 1 milhão. Mas assim, se não for, você vai de pouquinho em pouquinho. Indo de pouquinho em pouquinho, se você tem a possibilidade de construir uma audiência em torno de um assunto que você gosta, que você domina, você faz isso. Enquanto você tá se ferrando, às vezes, numa jornada dupla, ou às vezes você é mãe, ou às vezes você, porra, eu tenho que pegar ônibus pra ir trabalhar, eu estudo e trabalho. É uma merda. Tem várias realidades, cara, tem fases da nossa vida que é uma bosta, assim. Você fala, cara, eu vivo pra trabalhar, pra pagar conta, é isso. E aí, dentro dessa realidade, você vai ver o que eu consigo encaixar, porque eu quero construir uma realidade melhor do que essa que eu tô vivendo agora. Então, o que eu consigo fazer no agora que vai me gerar um resultado desproporcional no longo prazo? Às vezes não é hoje, às vezes não é daqui 6 meses, mas que eu possa fazer sem largar aquilo que eu tô fazendo aqui e fazendo, sem essa pressão maluca, e fazendo. E que talvez me gere um puta resultado depois. Porque se você constrói audiência, o que acontece? Você construiu a audiência, não importa quanto dinheiro você tem, se é bonito esteticamente, se não é, se você é A, B ou C. Hoje em dia, principalmente TikTok, Instagram, tem espaço pra qualquer pessoa. Até gente que nem era pra ter espaço. Gente preconceituosa, gente… Tem espaço pra todo mundo. Se tem espaço até pra essa galera, tem espaço pra você também. Dentro desse espaço, eu gosto de falar de aviões. Cara, vai ter uma comunidade que gosta de falar de avião. E que você poderia ter um negócio de vender avião colecionável pra essa galera. Tem. É bizarro. Mas tem espaço. E aí você cria essa audiência. Aí você consegue criar oportunidades de negócio com essa audiência. Seja fazer uma publicidade pra uma marca que vai te pagar, às vezes, um salário de 2 meses seu. Ou, às vezes, você vai conseguir… puta, e se eu criasse um negócio de avião colecionável? Puta, mas eu não tenho grana ainda. Se você tem uma audiência, sabe o que você consegue fazer? Um crowdfunding. Lá vem ela de novo. Você consegue criar, que é o quê? A galera doar numa vaquinha. Você fala, galera, eu quero muito começar o meu próprio negócio de nananã, negócios colecionáveis, aviões colecionáveis e blá blá blá, isso e aquilo. E aí as pessoas podem doar para te ajudar a começar, se a sua comunidade é engajada. Ou não quero pedir doação para começar um negócio. Beleza, você pode tentar fechar publicidade com uma marca ou outra e ir juntando esse dinheiro para você abrir esse negócio. Mas você entende que você não precisa botar a grana no começo? E isso é muito legal. Fui pra, né, eu fui com Deus, fui pra um caminho e fui. Só que tudo isso sobre aprender a dizer não se você disser pra um monte de coisa no meio do caminho, você não vai ter tempo pra pensar nisso que eu acabei de falar. Pensar no que é importante pra você, que tipo de vida você quer ter, que tipo de resultado você quer ter, o que dentro da tua realidade é possível fazer. Porque tem gente que vive numa realidade que consegue contratar um monte de filmmaker e os melhores personal stylists e pagar a capa de revistas nacionais e o caralho a quatro, e a pessoa consegue, tipo, explodir muito rápido. Mas isso não é a realidade da maioria. E tem pessoas que têm muito menos e muito mais. Então, assim, dentro da sua realidade, o que você consegue fazer. Mas pra você fazer isso, você tem que dizer não.
Você tem que dizer não pra coisinhas bestas que estão te pedindo, você tem que dizer não pra relacionamentos que te tomam muito tempo, que drenam sua energia. Cara, eu me afastei de muita gente. Não porque eu não gosto das pessoas, mas porque eu percebi que elas estavam mais me prejudicando na minha vida do que ajudando. E ajudando, que eu digo, às vezes um amigo, que nem eu falei da Fabi, que é essa uma das minhas melhores amigas, né? Não é o ajudar do que você faz pelo outro. Tipo, ela que comprou os bolos do meu aniversário, e se ela não tivesse pensado nos bolos, talvez eu não tivesse bolo de aniversário, a gente não ia lembrar. Ela lembrou disso, mas não é sobre o bolo. É sobre todos os outros dias que a gente simplesmente tá junto e dá risada. E se sente bem, e conversa sobre assuntos, e se ajuda. Então, esse é um tipo de relacionamento que eu digo sim pra ele. Porque é um tipo de relacionamento que me aproxima de mim, que me faz bem, que me faz uma pessoa melhor para os outros, que desperta o melhor em mim. Então, o dizer não, ele não é às vezes só pra uma coisa muito material, palpável. Ah, sei lá, vou comprar isso, sim ou não. Parece uma decisão fácil, mas nem sempre é. Por quê? Porque a gente não sabe como que a gente vai balizar o nosso sim ou não. A gente não tem meta clara. A gente não tem o nosso objetivo final. E se você não tem, fica muito difícil de você saber pra que eu vou falar sim ou não. Ai, eu tô sentindo que eu quero. Sim. Mas se você olhasse e pensasse, né, o que que é o melhor, o que que me traz, que esforços me trazem os resultados que eu busco. Aí você tem que saber que resultados que eu busco, o que que eu quero pra minha vida, onde que eu consigo contribuir da melhor forma pra mim e para os outros. Qual é a minha zona de talento. Então, se você não se faz essas perguntas, tô com soluço, do nada. Caraca, é que o Henrique tá editando, mas eu não sei como ele vai editar isso aí, hein. Mas tem uma técnica, que eu não lembro quem me ensinou, de soluço, que eu nunca botei fé, mas agora eu tive que testar, porque do nada eu fiquei com soluço no meio do episódio. Que é uma técnica que você pega, melhor uma garrafa, mas se tiver um copo, dane-se. Você vai Você vai beber ao contrário. Então você vai ficar em pé, aí você vai deitar a tua cabeça pra frente. Deitar não, né? Inclinar a sua cabeça pra frente, tipo como se ela estivesse dentro da sua perna, sabe? Como se fosse esticar a mão no chão. E aí você vai beber a água e engolir ela de cabeça pra baixo. Não virada pra trás, virada pra frente. E aí você dá um golão e passa o soluço. E passou o meu soluço. É isso que eu queria falar pra vocês aí, um exercício. Eh Ah, beleza, esqueci agora onde eu estava. Enfim, pra você saber o que dizer sim e o que dizer não, você precisa ter o crivos, né. E se você não tem esses crivos do que é um sim, do que é um não, fica muito difícil. E nesse livro também o cara fala um negócio assim, ó: "Se não é um sim óbvio, é um não". Então se não é um sim, tipo: "Sim", é um não. Ah, porque a gente tem que colocar a régua das nossas decisões e escolhas muito alta. A gente põe ela muito baixa, então é uma coisa que é mais ou menos, mas vamos lá. Não, o que é mais ou menos, não, vou dizer não. Ah, mas é uma oportunidade agora, não interessa. Não é a oportunidade essencial para aquilo lá. A gente tem que ser um pouco mais criterioso com as escolhas que a gente toma, com os sims que a gente dá e os nãos que a gente dá. E eu achei isso interessante, porque é isso, ele fala da regra dos 10%, que é assim, regra dos 90%, calma, que é assim, você vai pegar, por exemplo, sei lá, candidatos, você vai entrevistar um monte de gente, aí você vai dar nota de 0 a 10 pra essas pessoas. Aí as pessoas normalmente o que fazem é, as 9 e 10 já estão meio pré-selecionadas. E aí as 5 pra baixo as pessoas tiram, 6 pra baixo. Mas as 7 e 8, aquelas pessoas que não são 9, não são 10, mas também não são 2, entendeu? As 7 e 8 as pessoas ficam na dúvida: "Ai, quem que passa? Quem que vai? Ai meu Deus, tal". Ele fala que na regra dos 90% ou é um 9 e um 10, ou é não. Ah, mas eu preciso dessas pessoas. Tá bom, você vai encontrar o 9 e o 10 numa próxima rodada. Você vai ter que dizer não agora e perder para ganhar depois. E aí você fala: mas é", entendeu? Você faz tipo: "Mas é difícil", é difícil. Mas é por isso que muda tanto a vida. Tem que ser criterioso. Se não é um sim óbvio, é um não. E é isso, é clichêzão, mas funciona. Então eu aprendi a dizer não desse jeito bagunçado aí que eu contei pra vocês, mas dizer não em projetos, dizer não pra oportunidades, dizer não pra
relações, dizer não pra coisas que me pedem, e aí as pessoas param de pedir. É muito louco, porque elas param de pedir coisinhas bestas, porque elas sabem que aqui não. E isso não diminui o respeito ou o amor. Eu não deixo de fazer coisas pelas pessoas, mas eu entendo que dentro da minha prioridade eu tenho que priorizar, e priorizar significa falar não. E agora no nosso momento final das histórias, histórias de vocês, vai ficar assim, né, histórias de vocês. Não sei, acho que era. No História de Vocês, tem 2 histórias aqui sobre dizer não. Ela mandou assim: eu aprendi a falar não na pandemia. Eu não saía mesmo, nem minha família. Éramos bem regrados com isso. Em um dado momento, minhas amigas começaram a sair. E eu me sentia muito mal de falar não, por mais que quem estivesse fazendo o politicamente correto fosse eu. Aquilo me doía bastante, até que chegou um momento que eu não aguentava mais explicar o que não tinha que explicar. A gente estava vivendo numa pandemia, e isso bastava explicações, né? E aí eu comecei a dizer não sem dar motivo. E a partir daí, o não virou extremamente confortável pra mim. Isso mudou a minha vida com toda certeza. Então, numa situação que foi uma situação extrema de pandemia, enfim, ela aprendeu a falar não e aí ela começou a trazer isso pra outras áreas da vida dela. E eu achei muito legal. Então, assim, é muito importante o falar não quando você, mesmo quando você tem pressão social, que é tipo os amigos falando, ai, como você é sem graça. Por exemplo, vou contar pra vocês. Eu nunca fui a pessoa de beber, assim, até meus 23 anos. Eu era aquela que falava não bebia nada, nada, nada. Saia pra festa, pra qualquer lugar. Não, falava não. E aí, quando eu falava não, tipo, alguém falava, ah, quer um drink, sei lá, quer beber, quer uma cerveja, coisa e tal. Eu falava, ah, não, não quero, obrigada. Por quê? Aí eu, porque eu não quero. Por quê? Porque eu não bebo. Aí começava. Você não bebe? Como assim você não bebe? É mó auê, que eu falava, gente, tipo assim, caralho, falei não. Me deixa com o meu não, entendeu? Mas pela pressão social, às vezes eu me sentia meio acuada. Aí o que que eu fazia? Eu pegava, tipo, Sprite, ou só um Red Bull e pedia pra colocar gelo, ou tipo um refri e gelo, e bebia num copo de gin, como se fosse drink, para as pessoas não me encherem o saco. Então eu criava, tipo assim, uma outra narrativa. Hoje em dia eu gosto de beber os meus drinkzinhos, assim. Eu não sou mais essa pessoa que não bebe nada. Eu gosto, ocasionalmente. Mas eu não sou, tipo assim, entendeu? Entendeu? Só às vezes. Mas hoje em dia. Mas eu, cara, era difícil falar não pela pressão social, sendo adolescente, enfim. Ó, outra que mandou aqui é BM, eu não sei o nome completo porque não tá no print, mas ela mandou assim, ó. Meu primeiro emprego, eu achava que ia ser tranquilo. Minha chefe era muito de boa, sempre me tratou super bem. Passou um tempo, ela simplesmente começou a jogar o trabalho todo nas minhas costas e eu, com medo de falar um não, só aceitava. As 2 que trabalhavam comigo chegavam tarde e eu abria a loja sozinha todos os dias. Saíam pra fazer unha, cabelo e etc. Sempre reclamei com a chefe e ela sempre cagou. Enfim, comecei a ter um burnout, todo dia saía da empresa mais cedo por causa de crise de enxaqueca, com aura. Pedi pra minha chefe pra sair e ela tentou de todas as formas fazer eu ficar. Falou pra eu tirar férias, pra fazer isso e aquilo. Aí falei um não, não aguento mais. E foi libertador. Ela é bem tóxica. Quando fui fazer o acerto e tudo mais, ela ainda tentou falar pra eu ficar. E eu já tava bem certa do meu não. E ela simplesmente tomou ódio da minha cara, começou a inventar altas fofocas de mim, me excluiu de todas as redes sociais. Até reuniões fora do horário eu aceitei, não foi cobrado hora extra. Ela é bem FDP. Inclusive, outras pessoas saíram de lá justamente por conta disso. Hoje aprendi a falar não e problemas do que a outra pessoa vai achar. O que importa é a minha saúde mental. Então, esse é um caso muito claro de saber da importância de falar não, principalmente em ambiente de trabalho. O falar não não é você não acatar um pedido de um chefe, se está dentro do seu escopo de trabalho. Tipo, o Henrique é audiovisual. Aí eu chego pro Henrique e falo assim: Henrique, edita aqueles cortes lá pra mim que eu queria postar um amanhã. Aí ele não vai chegar e falar não, entendeu? Porque faz parte do trabalho. Ele tá, Bela, eu tô editando um outro negócio aqui, eu já ponho ele na fila. Não precisa parar tudo que você tá fazendo pra fazer na hora. Só que se eu chego pra ele e falo, Henrique, você podia levar o Dexter no pet shop, buscar, trazer ele pra mim e blá 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 e fazer isso e aquilo. E aí ele falar: não, Bela, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, tipo, não vai dar pra fazer isso. Ele tá no direito dele. Quem tá certo nesse rolê é ele. Entendeu? E aí, eu não ia respeitar menos ele, por ele falar não pra uma coisa que ele não pudesse fazer, ele tá priorizando outra que ele sabe que é mais importante, porque ele sabe que depois eu ia chegar e falar: "Fez o corte?", sabe assim?
E aí ele ia falar: "Não, eu preciso priorizar aqui". Que nem várias vezes, às vezes ele fala tipo: "Puta, agora eu tô meio ferrado, pode ser daqui a pouco?". E isso pra mim é bom, porque mostra que ele é um cara que sabe priorizar, ele sabe o que é mais importante ali naquele momento. Então saber falar o não, mas você ser a pessoa digna de falar o não também. Então, digna em que sentido? Você saber priorizar, não é um não só porque eu não quero fazer, é um não porque eu sei o que é mais importante e não é isso. Eu sei o que eu estou aqui pra fazer e não é isso. Entende? Então, óbvio que existem exceções e exceções. Ai, tem dia que a gente, puta, se enrolou e ele busca as crianças na escola. Porque, pra quem não sabe, o Henrique é primo do Luan. Ele é família, né? E ele também toca todo o conteúdo aqui. Então, beleza, nossa, buscou a criança na escola um dia. Não tá no escopo de trabalho dele, foi às vezes no horário, foi uma exceção, mas, cara, imagina todo dia eu falo: "Rick, vai lá buscar já, tá dando meio-dia". E aí, do nada, ele tem que buscar as crianças na escola todo dia. Não é o trabalho dele. Vai chegar um momento que eu vou e é burrice também pra quem não sabe o que pode e o que deve pedir, sabe. Porque senão, por exemplo, aí ele ia virar um cara que busca as crianças na escola, mas o que ele é melhor pra fazer, a máxima contribuição dele, que tá no conteúdo, ele não ia ter tempo pra fazer, porque ele ia estar fazendo outra coisa. E eu ia perder um ótimo colaborador, um cara que, tipo, toca tudo com a gente, porque eu ia ficar pedindo um monte de coisa nada a ver. Então eu acho que tem esse papel duplo entre a pessoa saber o que pedir, saber o que é aceitável, porque senão, nesse caso dessa chefe, por exemplo, tipo, ela não tem noção, entendeu? Ela não tem noção, ela vai ter que perder bons funcionários, ela vai ter que, às vezes, falir empresas pra enxergar qual é um comportamento de liderança correto, né? Qual é o escopo de trabalho das pessoas, enfim. Então, parabéns por isso, porque imagino que não deve ter sido fácil, mas é um não que ele vem numa somatização de vários eventos diferentes que chega num ponto que a pessoa explode. Não é muito melhor e mais inteligente você falar nãos menores, eu sei que dá medo, mas falar nãos menores eh, com clareza do porquê você está dizendo não. Tipo assim: "Ó, não consigo fazer isso agora, porque a minha prioridade está nisso daqui". E aí a pessoa mesma ou se tocar, ou se ela não ia se tocar, beleza, mas você não chega no ponto de exaustão, do que você chegar no ponto de explodir, porque você não aguenta mais. Então eu acho que o dizer não, ele tem que vir na dosagem nas coisas pequenas também. Porque tem coisa que a gente fala: "Ah, só isso". Aí dessas coisinhas que parecem inofensivas, você tá fazendo já um monte de coisa que você não queria, um monte de parada que, tipo, não é importante pra você, que você tá se sacrificando pelos outros e os outros muitas vezes nem percebem, porque já se acostumaram com você ser a pessoa que fala sim pra tudo. Então assim, com essa eu me despeço. Dá pra jogar o microfone, né, dessa vez. Drop the mic! Mas com essa eu me despeço. Se você quiser mandar a sua história sobre o tema do próximo episódio, que é: as pessoas estão mais burras? Pode mandar ou na DM do Instagram ou mandar aqui na caixa de pergunta pra gente ouvir. E avisos finais, se você quiser aprender sobre produção de conteúdo, vou deixar o link aqui embaixo do meu treinamento que chama Creators, que é um treinamento de produção de conteúdo da nossa equipe de audiovisual. Ele é excelente, juro, vai mudar a tua vida. Se quiser contratar uma palestra minha, eu vou deixar o link aqui também da landing page pra você ver as opções de palestra, pra você indicar, enfim, caso você possa indicar aí para o seu time ou para a empresa que você trabalha ou tomar essa decisão, seria super legal, ficaria muito feliz, vou deixar o link aqui embaixo. E também, gente, se vocês puderem, né, compartilhar o podcast pra gente chegar em mais gente, pra gente conseguir, enfim, ranquear melhor, são vocês que fazem a parada acontecer, então peço encarecidamente, se você gostou desse episódio, se ele fez sentido pra você, se ele te ajudou, então compartilhar com outras pessoas que você goste, que você, enfim, quer ajudar também e quer me ajudar, compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar no story, sei lá, e colocar, vou ficar muito feliz, tá bom? Beijo, encontro vocês semana que vem.